para falar sobre vendas, faturamento e como trazer de volta o leitor que parou de frequentar as livrarias ou que diminuiu, sobretudo, a frequência. Eu recebo o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Luiz Antônio Torelli. Torelli, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Antes eu já vou trazer a notícia boa, apesar da notícia não ser tão boa. Você me dizia, antes da gente começar a entrevista, que houve uma pequena melhora nesse primeiro quadrimestre agora. Isso. É um pequeno alento. Não recupera o que foi perdido, mas mudou a curva também. A nossa queda vem acentuada desde 2015, né? Aliás, como todos os setores, né? Essa crise que esse país vive não deixou de fora o nosso setor, né? Até porque, Piotr, o livro, infelizmente, não é gênero de primeira necessidade, né? Então, é o primeiro, talvez um dos primeiros produtos que você deixa de comprar, né? Porém, agora, nesse primeiro quadrimestre, nós observamos uma pequena melhora, mas já nos dá um pouquinho mais de otimismo, porque de 2015 para cá houve uma queda de mais de 17%, né? Daquilo que nós vínhamos trabalhando até 2014. Na venda de livros? Na venda. Em 2016 nós tivemos queda em tudo, na venda, na produção, no preço, né? As vendas também para o governo, porque nosso mercado ele se comporta, a venda ao mercado, que a gente chama, que é o tradicional, e as vendas para o governo. Tirando o livro didático, né, tá, que esse, ele obrigatoriamente passa pelo Ministério da Educação e são os livros que vão ser repostos nas escolas, então esse conservou, né? Agora, aqueles programas de governo que nós tínhamos, os programas de compra de livro para a biblioteca, tá, todos esses programas, todos eles, em todos os livros, federal, estadual, municipal, não houve compra nesses últimos anos, né? Isso afeta também o mercado. Ou seja, o livro que ia para a escola, ou seja, de matemática, de geografia, de história... Esse se manteve. Aquele algo além de literatura... Por exemplo, a biblioteca, né? Os livros que abasteciam as bibliotecas em todos os livros. Isso em compras governamentais. Compras governamentais, isso. E do mercado doméstico com relação ao privado das pessoas no dia a dia, esse também... Esse teve uma queda também bastante acentuada, mas, como eu te disse, recuperando agora nesse primeiro quadrimestre, que é uma pesquisa que a Nielsen faz, na ponta da corda, lá na livraria, né, observando a venda. E o que recupera primeiro? O que está tendo, digamos, trazendo essa boa notícia de recuperação? Que tipo de livro chega? É por preço? É por área? É por estilo de leitura? O que consegue mudar esse cenário? A gente não tem isso definido, né? Nós observamos que houve uma melhora boa nos livros de literatura geral, né? Os infantis, os religiosos tiveram, talvez até pela crise, né? Você recorre aos religiosos, aos livros de autoajuda. Costuma ter um certo crescimento. Eu tenho, agora nesse feriado, tive uma conversa com um amigo meu que dizia o seguinte: eu tinha parado um pouco de ler e voltei a ler, porque eu fui obrigado a parar um pouquinho com o cinema, com o teatro, que eram as atividades culturais que eu fazia, voltei a ler. Eu compro o livro e eu leio, minha esposa lê, meus dois filhos leem, quer dizer, fica um programa um pouco mais barato, né? Então talvez isso tenha, quer dizer, um pequeno detalhe, né, para a gente justificar isso. Mas é um detalhe que pode ser multiplicado. Sim, né? Você imagina que o livro pode ser, as pesquisas mostram que um livro é livro para até 4 pessoas, né? Então isso acaba ficando tem preço muito menor comparado ao que se pagaria hoje no teatro. Com os outros, próprio cinema, né? Também, exatamente. Né? Você vai em 4 pessoas para o cinema. Então talvez isso tenha tido um pouquinho, né? É muito simplória essa resposta para você. Agora, e com relação ao mercado, por exemplo, o mercado que é vendido online está tendo maior crescimento? Não houve um crescimento exagerado, mas tem uma performance bastante boa, né? Até pela entrada da Amazon, né? A Amazon tem um sistema de venda online perfeito, né? Eles entraram aqui no Brasil em 2012, né? E já se observa assim um comportamento bastante interessante para o livro online, né? Agora, o online, a gente observa que é uma venda mais para aquele que já é leitor, né? E a nossa grande luta é para conquistar mais leitor, né? E aí o online não se comporta bem nisso, né? Seriam mais as livrarias mesmo. Nada como uma prateleira e um folhear de livros, não tem dúvida. As livrarias sofreram bastante, né? E aí também entra um pouquinho a nossa culpa, porque tinha uma época que eu não sei quem inventou que não se lia no Brasil porque o livro é caro, né? E isso virou uma verdade. Os próprios editores, nós mesmos achamos que isso poderia ser um dos fatores, um dos motivos fortes que o brasileiro não lia.
E isso provocou as editoras a manterem o preço ou até diminuírem seu preço. Isso não aconteceu nada, a melhora foi ínfima, mas a gente provocou um problema sério lá na ponta, na livraria, porque todos os custos da livraria aumentam. Quem determina o preço do preço de livro é o editor. Tá? Ali, o livreiro, ele adota o preço praticado pelo editor, determinado pelo editor. A decisão é do editor? É o editor é que determina o preço de capa. A R$20, 20, né? 30, seja E a livraria vende a R$20. Só que todos os custos das livrarias aumentaram nesse período. Aluguel, funcionário, todos os custos fixos, né? E a gente vem mantendo isso. Quer dizer, foi um tiro no pé. Quer dizer, a gente entrou nessa onda de que o livro rapidamente, uma última pergunta. E há uma mudança nesse comportamento, nessa ideia de que eu preciso baixar o preço, porque senão não vai chegar na ponta final? O que a gente tem que fazer é voltar ao que todo mundo faz. Quer dizer, o livro ele tem um preço, ele tem um custo, né? Você tem o autor, você tem o revisor, o livro técnico, por exemplo, você tem alguns livros que vão de 7 a 8 revisões, né? Isso tem um custo, né? Então a gente tem que estabilizar isso, quer dizer, o livro tem que ter o seu preço justo para que ele chegue, né? Agora a gente tem que desenvolver outras ações para que a gente consiga fomentar melhor esse mercado, né? Torelli, obrigado. Obrigado, Piotr. E boa sorte. Obrigado. O livro só faz bem. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado a você.